a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. E é claro, como de costume, a gente recebe sempre mensagem do nosso gerente aqui, dizendo que quem ama estar conectado tem que olhar essa oferta. Assinando banda larga de 350 mega, você leva 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja, Claro, é na Rua São Pedro 514. Claro, você merece o novo. E é sempre importante consultar as condições de aquisição junto à loja, junto aos trabalhadores daquele estabelecimento. Meu amigo convidado hoje é o Ricardinho, Ricardo Bertolucci Reginato, nosso secretário de Turismo, ex-secretário de Cultura. E também estamos começando a mudar um pouco o formato do programa. Vamos continuar falando da história de Gramado, das famílias, da origem, mas também trazendo alguns temas atuais aqui para Gramado. Ricardinho, é um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado, Luia. Obrigado pelo convite aí. Eu tenho acompanhado a trajetória do podcast e é um prazer e uma honra estar aqui entre as grandes figuras que tu já recebeu aqui para conversar um pouquinho sobre Gramado. Isso aí. Tu sabe que tu, eu acho, é o mais jovem que chegou aqui. Exatamente que a gente está querendo começar a mudar um pouco o formato. E então, até porque também nós vamos falar da tua família e com certeza é uma das famílias mais tradicionais de Gramado. O Ricardo, na verdade, tem um vínculo com Gramado, família Bertolucci. Neto do seu Eloy, da dona Marisa, a minha ex-professora, né, lá segunda professora que eu tive, e o Eloy, né, o Eloy Bertolucci. E então, Ricardinho, vamos começar por ali, falar um pouco dos teus avós, bisavós. Na verdade, acho que tu tem alguma lembrança de histórias do teu bisavô, bisavó? Não, na verdade... Por parte de Bertolucci. Sim, na verdade, assim, bisavó, sim, eu lembro, Luia, porque a nona Amabile, né, que a gente amava, eu lembro dela, assim, ela faleceu, já era bastante antiga, né, e eu lembro, tenho a lembrança de ir visitá-la, né, ela morava junto com a minha tia-avó, a tia Iraci, que a gente amava, né, ali onde moravam todos os Bertolucci, os Brock, naquela região ali. E eu me lembro de visitar ela muito e ela tinha o estereótipo da nona. O cabelo bem branquinho, um coque, ela ficava fazendo tricô. Assim, mas ela tinha um pouco mais, assim. e o coque na cabeça, assim. Então eu me lembro muito dela. Quando eu penso na imagem de uma nona, me vem a nona Amabile na cabeça. Assim. Mas assim, o teu, vamos falar, bisavó e tal. Eles vieram de onde? Como é que chegaram em Gramado? Como é que a família Bertolucci foi chegando em Gramado? Tem aquela história clássica, né? Porque eu não conhecia o meu bisavô, assim como eu não conhecia a minha avó Marisa, né? Mas a família Bertolucci tem a história clássica, né? Que veio a cavalo, né? E moravam então no Salto, que seria São Francisco de Paula, né? Ainda hoje. E vieram, né? Então tentar a sorte em Gramado, que era uma cidade que já estava se desenvolvendo, e vieram a cavalo, né? Inclusive... Essa é uma história que é a mesma história, né, do meu avô, naturalmente, do Pedro Bala, que eram irmãos. Na verdade, tu és sobrinho do Pedro. Sobrinho neto do Pedro. Eu sempre brinco assim. Pedro é irmão do Eloy. Eu fiquei na parte sem dinheiro da família, né? Então é isso. Vieram nessa mesma jornada, a família Bertolucci, os homens da família Bertolucci, né, vieram a cavalo e logo começaram aqui, depois de um bom tempo, mas vieram trabalhar como açougueiros, né, tanto o Pedro quanto o Eloy, meu avô, né, e aí depois disso se estabeleceram, tiveram seu próprio açougue. Meu avô teve uma jornada bonita, era um cara
que trabalhou em várias frentes, depois como marceneiro, depois no fim ele faleceu no Covid, né, Luia? E ele tinha uma fabriqueta de móveis, né? Sim. Lá no Carniel, que eram os móveis Bertolucci, que ficou até o final da vida dele trabalhando com a Mas indústria moveleira. o teu, no Salto, até para registrar, só curiosidade, né? A nível de registro, documentos, é distrito de Eletra. Eletra, o Salto é distrito de Eletra. Pegar provavelmente os registros de nascimento lá do Pedro, do teu avô, deve ser como Eletra, distrito de São Francisco de Paula. Mas lá, o que eles faziam lá? O que a família fazia lá, a família Bertolucci no Salto? Era uma família humilde, né? E até por isso que veio para cá, né? Que trabalhava sobretudo ali na parte agrícola, rural da região, né? Isso, claro, dos registros que eu tenho, do que eu já pesquisei, inclusive até ultimamente eu tenho ido atrás da parte histórica italiana, né? De quando a família Bertolucci veio, das regiões, né? Que veio para o Brasil, enfim, mas era uma família de pessoal humilde, né, que já trabalhava com essa parte de bovinos, enfim, mas que não tinham, né, grandes propriedades. Então, até por isso vieram tentar a vida aqui, né. Eram pessoas, assim, por exemplo, o Pedro é um cara que depois ele foi muito, né, para a linha da instrução, de estudo, de conhecimento, né, da política, enfim. E o meu avô sempre brincava que era mais sem grife, assim. Ele era um cara que até o final ele foi, assim, embora um cara com um grande coração, mas ele era um cara mais modesto, né, um cara que tinha, enfim, bastante... Acho que os Bertolucci, de maneira geral, são brincalhões, né? São mais... os Brock também. Também. Mas o meu avô era um cara mais na dele, assim, e ao mesmo tempo de trato mais simples, né? Mas assim... Mas eles, a gente, pelo menos sempre ouviu, e tu falou bem no início, eles vieram aqui, mexeram mais na parte, inicialmente, de carne. Isso aí. E lá eles tinham alguma atividade, tu falou bovino, mas tinha algum açougue, algum matadouro que o teu bisavô trabalhava? Eu não sei, Lu, eu acredito que sim, assim, eu acho que já vieram com essa expertise, né, pra cá, o vô, o Pedro, o bisavô, enfim, exatamente. Eu acho que eles já vieram, sim, mas eu te confesso que eu não sei, assim, um pouco que eu sei da história desde como eles vieram e quando eles chegaram aqui, como que começou, né, então, aí, claro, aí eu tenho as histórias da minha mãe quando criança, porque... E o que aconteceu, né? A minha avó, que faleceu exatamente no ano que eu nasci, a Marisa, que foi da professora, né? Ela faleceu alguns meses antes de eu nascer, então eu não conheci. Então, depois que isso ocorreu, que a minha avó faleceu, enfim, o vô e eu, a gente teve um contato naturalmente próximos, né? Mas eu acho que o grande vínculo, o maior vínculo familiar teria sido a minha avó. Assim, em termos de conversa e contato, enfim. Sim. Então, o meu avô, eu tive uma relação próxima, naturalmente, mas não era aquela relação de, pô, tô indo te visitar, sabe? Então, mas naturalmente que eu sei da história, até pelo que a minha mãe me contava, como que era aqui, enfim. E até pelo que o Pedro também, a família do Pedro, enfim. Né, mas dentro, então, ainda pegando algumas coisas que tu lembra, assim, de teu avô, até o Eloy considerava amigo dele também, né? E, aliás, a família ali, o próprio Alceu também, né? Que faleceu também jovem também, né? Que idade eles vieram para cá, mais ou menos? Vamos falar do teu pai, Meu avô. Sim, mas o teu pai, que idade ele tinha? O meu pai ou o meu avô? Nasceu aqui, o teu pai. Aliás, o teu avô. O meu avô veio... Desculpa, pessoal, né, que nós temos, depois a gente vai entrar na questão da família do teu pai. Mas mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas mais ou menos a mesma coisa. O Eloy, ele veio... o Eloy é mais velho que o Pedro, ele veio, então, era um jovem adulto, né? O Pedro era adolescente, o Eloy, porque o vô faleceu com 81 anos, se eu não estou enganado, né? Um pouco mais velho do que o Pedro. Certo. Então ele veio um jovem adulto, 20 e poucos anos, né? E eles foram morar ali naquela região atrás da atual rodoviária, que a família ali, eu pelo menos que eu lembro, todo mundo ali. Sim, eu digo, eles sempre moraram ali ou foram morar, quando chegaram aqui foram para outro local? Depois dali, na verdade, eles tiveram, o meu avô tinha, ali onde são as lojas Pompeia hoje, né? Certo. Era a casa do meu avô, onde a minha mãe cresceu, basicamente, né? Então aquela região ali, aquela esquina ali era do meu avô, depois ele acabou não tendo mais aquilo, até quando o açougue, que hoje é a Panvel, ali na Borges, né? Era dele, depois ele acabou perdendo, enfim, não tinha mais. Mas a região ali, aquela região, aquele lado do centro sempre foi, né, a morada. Aquilo ali, eu
gente já ouvi algumas histórias, e claro, a gente fala muito Brock porque tem muita relação, né, do Bertolucci e Brock, né? Sim, por causa do Paulo e da Ilse, que era... Isso. Eles tinham alguma criação de gado nessa área ali para trás, ali para baixo? Eu não frequentei, Lui, assim. Eu tenho lembrança daquela região ali de quando eu já era, enfim, quando eu era criança, e aí não tinha, não sei. Mas eu tenho muita lembrança de visitar. E aí, ali, nessa região onde você está falando, que é próximo da rodoviária ali, que hoje eu acho que é Real Wood, ali naquela região, sim. E depois você vai a Frangosul, né? A lembrança maior que eu tenho dali é de visitar, aí sim, eu era uma criança, enfim, de visitar então os familiares ali, a Carmen, né, que é a filha da dona Ilse com os Brock, né, com o Paulo, irmã do Maurício, do Barriga, né, Carmen, claro. E aí visitar eles ali, e muito visitar a tia Ilse e a tia Iraci, e aí antes, ainda lá atrás, a nona Amabile, né, que era essa figura que eu falei pra ti, assim. Inclusive tem uma história muito boa da tia Ilse, que eu chamo ela de tia Ilse, né, minha tia-avó Ilse, que é, bom, tu conheceu ela, tu sabe que ela era uma peça rara, né? Aliás, toda a família, né? Tu falou, né? Ela era uma figuraça, ela faleceu com 94 anos, se eu não estou enganado, e com aqueles olhinhos aprontando. E aí teve uma ocasião, que essa história eu acho muito boa, eu conto pra todo mundo, que ela estava com 80 e tantos anos, e a Carmen levou ela no médico. E aí consultaram lá, tava com os exames em dia e tal. Daí quando ela saiu, o médico, a Carmen falou, doutor, eu queria ter uma conversa em particular pro senhor. E aí a dona Ilse saiu, a tia Ilse saiu e a Carmen ficou conversando com ele. E aí a Carmen disse, doutor, a mãe não para de... Ela continua tomando cerveja, ela continua fumando. O que eu faço pra essa velha parar? Aí o médico perguntou, mas Carmen, quantos anos ela tá? 84. Carmen, 84 anos, deixa ela beber e fumar, pra quê? Aí a Carmen contou isso pra tia Ilse. E daí ela saía anunciando pra todo mundo que agora ela bebia e fumava sob prescrição médica. Tava liberado, né? Tava liberado. Mas aí tem muitas histórias ali da família, realmente, né? E esse açougue, agora, aqui no centro, que por muito tempo o Bretano também deu tal. Esse era o açougue deles. Isso aí, do Pedro, do Eloy, né? Depois Bretano, foi ali junto. Isso, foi ali. Sei que também faz parte, é isso que tu falou ali, Pambela, eu fiquei na dúvida. Bom, Ricardinho, tu começou a estudar, qual é o colégio? Eu estudei primeiro, Lui, até estava me lembrando sobre isso outro dia, o que veio a ser a Escola Ninho depois, que era as Raseiras na época, né? Que era bem na esquina onde elas têm a floricultura hoje, ali era uma creche. Na frente da pracinha da Floresta. Na frente da pracinha, praça que na minha época de criança era a pracinha da Samori, né? E agora é a Praça das Castanheiras, né? Então, ali eu comecei quando muito criança, né? Era a creche, o jardim e a creche, enfim, primário e tal. Depois eu tive um tempo no Cenecista, que foi primeira e pré-2 e primeira série. Aí depois a gente já não tinha mais subsídios para financiar. Aí eu fui para o Santos Dumont e da segunda até eu me formar, eu fiquei no Santos Dumont. E tu lembra, assim, os primeiros professores, orientadores, eu não sei como é que chama, né? Não, eu lembro de alguns. Infantil. Alguns são clássicos, assim, alguns até hoje a gente tem algum contato, por exemplo, a Jussara Wilchen, né? Cunhada do Nestor. Sim. Foi uma das minhas primeiras professoras, acho que na 4ª série, eu entrei na 2ª série, né? A Kátia Steffens foi antes no Senec, também eu me lembro muito dela. E aí depois eu tive, nesse começo assim, Irene Fisch, eu tive a Jussara, que me marcou bastante, aí depois foi evoluindo, a gente pode falar aí da Marina Candiago, a Leda, Grings, eu tive uma escola... Leda, dá um abraço no Adelmo. Eu tive muitos professores ótimos, assim, até hoje alguns assim, ainda tenho contato, a Sabrina Cirone, daí depois já no ensino médio, né? O professor Daniel foi meu professor no ensino médio Daniel também. O Daniel foi meu professor. A Tice, que é a nossa colega hoje como secretária adjunta da educação, ela foi minha professora de educação física no ensino fundamental e no ensino médio. Pessoal jovem, né? Também é jovem, né? E Ricardinho, tu lembra, assim, que a tua memória morava onde, vamos dizer assim, quando começou? Tu começa a te lembrar, vamos dizer assim. Que a tua mãe, como tu falou, morou período ali onde é que é
A Lebes, né? Não, a Pompeia. A Pompeia. Pompeia, aqui na Borges. Tá, aqui na Borges. Isso aí. Isso. Tá certo. Tinha a Corsano lá do escritório da Corsano. Pode ser. Tá. Então, tu foi quando nasceu, a família morava... Eu já morei em 18 casas diferentes. Exatamente 18. Aliás, acho até que mais, porque agora, depois que eu fui morar sozinho, eu já me mudei algumas vezes. Tá bom. Mas a primeira, logo que eu nasci, nós morávamos em cima da cantina da Pasta Tilta. Tá. Onde é o Pasta Tilta hoje, tinha um segundo andar e era um prédio ali. Tá. E o que tu lembra? Porque tu é jovem, mas mudou muito o Gramado nesses 30 e poucos anos. Eu lembro, Luia. Isso eu lembro mesmo, não é? Sei. Aliás, tem histórias muito boas dessa ocasião. Sim, Pode contar aí, tá liberado. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo de Papai Noel. Não sei porque, acho que é porque eu nunca gostei de vermelho e branco. Mas, hoje está em alta aí, pelo menos melhor no não estado, comentar né? sobre isso. Não, então eu me lembro que eu não gostava de Papai Noel e agora eu não vou saber precisar quem, Lu, e aí falha minha, assim, mas algum vizinho ou talvez até da família Ecker ali do restaurante pediu, ia ter a festa de Natal, assim, né, e pediu se ele podia se trocar e se vestir de Papai Noel para poder ir na família, depois entregar os presentes e tal. E a minha mãe, sabendo que eu não gostava de Papai Noel, ela me deixou assim meio que trancadinho num banheiro, num quarto, assim, pra eu não sair e tal. Mas ela, lá pelas Santas, ela se desligou, assim, se distraiu e eu saí daí de cara com aquele Papai Noel saindo da minha casa. Então essa foi uma ocasião, assim, que ficou na minha memória, assim, que eu fiquei um pouco traumatizado. Pulou pela janela. Tinha um Papai Noel ali, Mas eu me lembro também, Luia, sabe, isso é uma coisa que depois de adulto, assim, também volta e meia eu converso com a minha mãe. Eu gostava muito de carro. Hoje eu não tenho, mas na época eu gostava muito de carro. E eu ficava na janela da Borges de Medeiros. Imagina, a Borges, aquela Borges antiga, com fiação, etc, né? Rua simples e tal. E falava os nomes, eu sabia todos os nomes dos carros. Claro que não eram tantos também, né? Mas então eu falava, sei lá, com 1 aninho e meio, 2, assim, que eu sempre fui muito falante. Inclusive, quando eu fui batizado, eu dei boa tarde pro padre, que eu já falava. E aí o padre estendeu a mão e eu peguei na mão dele e falei, boa tarde. Isso aí. Mas enfim, e aí eu me lembro que eu ficava olhando, assim, e falando o nome dos carros. Então, assim, era o Del Rey, era o que eu falava, De Rey, aí era o Monza, era o Escort, e eu sabia todos os nomes dos carros, assim, modelos, e aí ficava me testando, né, aquele lá e tal. E ali no entorno, Passachuta, já tinha ali onde é que é o Piatieri hoje, era a churrascaria. Era a churrascaria dos Panelão. Dos Bazan ali, Panelão, isso aí. E em frente o Nono Mil, já, acho que não, foi um pouco posterior, né? Eu acho que sim, isso eu não recordo, mas é um pouquinho depois, eu acho. Mas ali... eu tenho 35, foi 80. Observando a própria ali a rodoviária, essas coisas todas, tu acompanhou essas mudanças aos poucos ali, né? Hoje a gente começa a olhar, quando a gente pega fotos antigas, e é interessante isso, né? Às vezes eu olho fotos e digo, putz, isso aqui é verdade, era assim quando eu era criança. A gente vai acostumando o olhar, né? E não recorda mais às vezes, mas aí quando tu olha a foto, putz, era assim. Foto, né? Quando eu era criança era assim mesmo, Exatamente. E quando saíram dali, tu foi para onde? A gente foi morar, na verdade eu fiz uma falha histórica. Quando eu nasci, nós morávamos ali onde o que tem hoje ali, Lu? O Parque da NBA. Exatamente, ali tinha uma loja de lareiras e em cima eu morava. E depois eu me mudei para Passachuta. Tinha a loja ali do Bertotti. Pode ser, de lareira em cima. Isso aí. Não, eu acho que era do Bertotti. Não sei de quem era. Ou do Fernando, acho que é do Fernando Oliveira. Pode ser. Eu sei que logo que eu nasci era ali. Depois eu me mudei para o Passachuta. Então, e logo depois nós voltamos para a Avenida, que daí é outro episódio, que é ali onde mais ou menos onde tem a Unimed hoje. Era uma casinha. E ali, então, o meu pai e minha mãe, o meu pai sempre foi guia de turismo, e aí meu pai e minha mãe montaram uma espécie de cantina na garagem. Então, quando meu pai fazia os passeios, o City Tour Gramado Canela, ele parava ali e aí eu era atração, porque eu tinha um violão sem corda, que eu tocava e cantava música sertaneja, assim, para os turistas, mas isso com 2 aninhos e meio, 3. Então eu era atração da cantina. Pois é, mas ali é interessante, porque ali também é uma região que mudou fantasticamente, né? Ali, tu ainda, quando morava ali, não era pista dupla. Não era pista dupla, eu peguei a duplicação, foi exatamente nesse período aí. Acompanhou nesse período. Acompanhei, né? Assim, e ali o dia a dia ali naquele entorno, brincadeiras, que você não tinha muito. Não, na verdade até assim, né, Lu? Depois eu voltei, morei ali mais outra vez ali na casa dos Leubet ali, bem na frente do Galo Vermelho, morei numa casinha do lado ali também com a minha mãe, aí sim, com 10, 12 anos, aí era um terreno grande, ali a gente brincava bastante e tal. Mas nessa época eu me lembro muito de uma cachorra que eu tinha,
né? A Tuca, porque daí eu tinha 2 anos, 3 anos, aí foi quando meu pai e minha mãe se separaram, né? E então eu tenho essa lembrança, lembrança desse violão, né, disso aí e tal, mas de ficar naquele jardim. É que tudo quando tu é criança parece muito maior, né? Então hoje, se eu fosse ver, era uma casinha de 1 quarto, 2 quartos, e provavelmente o terreno não era muito maior do que isso aqui, mas naquela época era toda a imensidão que eu tinha, né? Então eu lembro, sim, lembro de brincar com a cachorra, lembro, né, disso tudo, mas eu não tinha amiguinhos ali, naquele entorno. Depois eu fui ter, assim, amiguinhos, aí sim eu tenho lembranças mais profundas. Quando eu morei na Piratini um tempo, aí eu já tinha meus 8 para 9 anos, assim, daí na Piratini eu tinha meus amiguinhos que eu brincava, depois eu me mudei da Piratini pra Floresta, e daí ali sim era quando eu mais tive os amiguinhos, assim, eu morava na Rua Tristão de Oliveira, perdão, na Rua das Fontes, na casa do seu Antônio, da dona Hilda, que fica muito próximo do que tem por ali hoje, Luia. Bom, quase chegando no bar do bar da esquina lá. O bar do Zé Di? Isso, quase chegando naquela esquina um pouco antes ali. Eu morava ali, e ali sim, daí nós tínhamos vizinhos, e me lembro que tinha um Foz numa esquina, aí tinha os Fetzner na outra, aí tinha não sei quem ali, sim, nós éramos amigos. E Ricardinho, nós estamos já chegando quase na metade do programa, depois nós vamos falar lá do profissional, mas vamos dizer assim, daquele Gramado, então, dessa primeira fase aqui que nós falamos, e tu como morou em vários bairros, tu tem uma visão geral. Nesse aspecto, assim, a mudança que aconteceu nesses 25, 30 anos, sei lá, que tu tem lembrança, nesses bairros, que nós falamos da Avenida, do Centro, da Piratini, da Floresta, quer dizer, na tua cabeça, assim, aquele Gramado, o Gramado de hoje, o que mudou? Assim, muito, né? Muito. Não só em termos estéticos, mas assim, de humano. Essas coisas. Eu acho assim, né, Lu, a gente passou, como toda cidade que passa por uma transformação rápida, nós mudamos muito, nós mudamos do ponto de vista de vivência, né, de morador de Gramado. Naturalmente nós mudamos muito, né, nós não somos mais aquela cidade pequenininha que todo mundo se conhecia, parece ainda que somos, mas a gente já não conhece mais tanto as pessoas. Eu morei, acho que em todos os bairros mais assim de trabalhador. Eu morei na Floresta, na Piratini, no Casa Grande, um pouco no centro, enfim. Na Avenida, no Carniel, enfim. Então todos esses lugares, assim, cada um tem a sua particularidade, mas sempre eram regiões de trabalhadores. Então eu convivia muito com isso, assim, sempre convivia muito com essa força de trabalho que transformou Gramado, né? Então eu acho que hoje talvez a grande diferença seja que nós somos uma cidade que não é mais aquela cidade da família Barbakov, da família Bertolucci, da família Benetti e tal. Hoje a gente tem famílias N na cidade e que são pessoas que nós naturalmente não conhecemos. Né? Então eu acho que a grande transição foi essa, o que não é nem ruim nem bom. Né? Eu acho que é normal. Tudo ajudou, né? Exato. Tudo. Então eu acho que a grande diferença do ponto de vista humano é essa. Mas ao mesmo tempo, claro que tem uma diferença física gigantesca, né? Só que a gente consegue ainda ser uma cidade que preserva muitos dos seus costumes, né? Acho que a gente ainda tem essas famílias, essas pessoas que lembram do passado. Essa coisa de cidade pequena, a gente ainda tem. Porque nós somos, como população, pequenos. Eu digo assim, que quando a gente levanta a mão num lugar assim e descobre, geralmente não é, né? Eu faço esse teste às vezes assim, tem uma sala aí com 5, 6 pessoas ou mais. Geralmente a maioria não é de Gramado, não nasceu em Gramado. Né? Agora, quando nasceu em Gramado, vai ser parente em algum momento vai ser parente, assim, né? Tu vai ser, aí tu vai saber que o Barbakov, lá a família tal, casou com o Bertolucci, não sei quando, e aí virou. Então, quem nasceu aqui em algum momento foi parente, assim, a minha namorada mesmo, né? Claro, nós não somos casados, né? Mas assim, olha que interessante. A Martina é Belotto, né? Belotto Michaelsen. E eu, Bertolucci, né? Então, a filha do Barriga, que portanto é minha prima de segundo grau, o Barriga é primo da minha mãe. O Maurício. Maurício Brock. A filha Mariana é casada com o Belotto da rodoviária, Fabrício. Que por sua vez é primo da Martina. Olha só. Então assim, a minha prima é casada com o primo da Martina. Certo. E assim vai, então tem histórias que vão se cruzando. Isso é a própria cidade pequena, cidade pequena. E a gente vai. Mas, Ricardinho, vamos lá. Nós falamos Bertolucci e tal.
teu sobrenome é Reginato. Então, tu pudesse falar um pouquinho do teu pai aí, né? Da família do teu pai. Sim, eu até falo. A origem sabe? dele Sim. e profissionalmente. Eu até às vezes eu assino mais como Ricardo Bertolucci, porque Ricardo Reginato é meu pai. Quando fala Ricardo Reginato é meu pai, todo mundo relaciona a ele, né? Porque nós temos o mesmo nome e somos bastante parecidos também, inclusive. O meu pai também veio para cá com 18 anos, ele veio para cá muito novo e foi talvez um dos primeiros guias de turismo de Gramado. Ele tem mais de 40 anos de profissão. Ele hoje está com... Nem vou falar, porque ele é vovô garoto, ele acha que ele é... Mas ele tem 62 anos, vai fazer 63 agora. E ele trabalha desde sempre com turismo. Né? Sempre foi guia de turismo. Ele tem uma premissa que eu acho muito válida. Assim, ele sempre fala, filho, eu fiz de tudo ao longo desses meus 40 e tantos anos de profissão para que a profissão de guia de turismo fosse reconhecida pela seriedade, né? Por honestidade, por a gente não ganhar, não querer ganhar nada de graça dos outros, enfim. Então, eu acho que ele tem uma escola muito bonita, ele treinou muita gente, né? Ele tem uma escola bonita no turismo, assim, uma vivência legal, uma grande referência, assim. Então, ele veio para cá, ele nasceu em Santiago do Boqueirão, que segundo ele termina dizendo de que não é bandido é ladrão, né? Ele fala essa frase, mas eu não conheço Santiago, enfim, mas ele veio de lá. O meu avô, por parte de pai, era militar, né? Era capitão do exército, terminou capitão do exército. Então, às vezes, o avô era transferido e a família ia junto, né? Então, Reginato, por parte de avô, e vieram para cá. O pai veio para cá muito novo, porque o meu tio mais velho, o Paulinho, ele já trabalhava como guia, treinou meu pai e vieram os dois para cá. Né, e acabaram, na verdade, o pai veio, o tio ficou, mas faziam muitos trabalhos, né, porque foi exatamente quando começou a consolidação do turismo em Gramado. 40 anos atrás. Isso. Então, meu pai tem essa trajetória, até hoje ele trabalha com turismo, ele trabalha hoje basicamente ele com está esse hoje objetivo. mais com o pessoal do Mercosul, né? Mercosul. Ele se especializou nisso. Porque ele fala espanhol, bastante. Ele fala espanhol muito bem, então ele focou nessa área, e aí o trabalho que ele fez de excelência, ele tá até surpreso, assim, eu nem vou falar muito, mas ele disse, poxa, olha, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, nunca tive tanto grupo quanto eu tenho agora. E realmente cresceu muito, e vai crescendo, nós vamos falar daqui um pouquinho também. Vai crescer mais. Bom, Ricardinho, tu, antes de entrar na área pública, falei secretário de Cultura, secretário de Turismo, tu teve na área de publicidade também. Podia comentar como é que foi a tua chegada à área de publicidade, como é que aconteceu e que forma aconteceu? Você sabe, Luia, que isso eu me lembro direitinho, assim, eu estava terminando o ensino médio e nós fomos numa feira de profissão lá no Marista, em Canela. Eu estudava no Santos Dumont, como eu disse, né? Eu não vou me lembrar qual foi a professora, mas eu acho que foi a professora Karen, de português. Eu estava em dúvida entre duas áreas para fazer faculdade. Uma era jornalismo e a outra era publicidade. E aí eu perguntei, professora, o que a senhora acha? E ela disse assim, eu acho que publicidade, porque jornalismo é muito sério para ti. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas eu fui, então, fui fazer a faculdade de publicidade na Facate, enfim. E é uma área que eu sempre gostei, eu sempre me considerei um cara bastante criativo, né? Então eu sempre gostei dessa área de escrever, de texto, enfim. Embora muita gente ache que eu sou jornalista, não, eu fui para a área da publicidade. Né? Então fui, inclusive, né, Lu? Eu fui estagiário da Rosa Helena, né? Fui estagiário na tua primeira gestão com o Nestor, né? E até depois fui contratado ainda como né, a Roselena sendo minha chefe, depois eu permaneci, aí trocou, e no fim eu assumi como diretor de comunicação. E depois eu fui trabalhar numa agência de propaganda, na Gemelo, parceira aqui, inclusive, desenvolveu a marca da Gramado TV, o Gemelo. E dali eu fiquei um certo tempo ali, eu acho que foi uma experiência super legal, eu gosto muito da área da comunicação e trabalhei com marketing eleitoral em alguns momentos e tive uma agência de propaganda mal sucedida. Aliás, eu tive vários negócios que eu fui tentando. Isso é experiência. Tu tem que dizer, não é mal sucedido, adquirir bastante experiência. Tive restaurante também, né? Já me aventurei em várias áreas aí. Já tocou violão sem corda? Já toquei violão sem corda, já me meti a ser baterista, depois de velho, enfim, nós fomos indo assim. Claro. Mas é isso, então eu trabalhei com comunicação e depois eu... Tá, e aqui... Tu ingressou na Secretaria de Cultura, aqui na gestão passada, né? E obviamente que também tem muito a ver com publicidade, porque na verdade tu trabalha com arte, com criação. Sim, o publicitário é um artista ele é um artista, não conseguiu ficar na arte só. Exatamente, é um artista da área de comunicação. Fantástico, né? E assim, essa relação cultura e turismo, se tu fosse colocar o que vem na frente na tua cabeça? Não, é que assim, eu acho que como é que funciona? As coisas elas caminham transversalmente, Lu, e assim, vamos lá, o que acontece? O turismo é um produto
que é resultado de outras coisas. Sim. Eu não consigo fazer turismo só fazer turismo. Ele precisa de outras coisas para Sim. virar um produto turístico. Então, se a gente for colocar em ordem a cultura, em ordem cronológica da coisa, né, organizacional, a cultura viria antes porque ela gera subsídio para que haja turismo. Certo. Né? Então, nessa ordem, sim. Mas eu acho que em dimensão, em tamanho, só que me parece muito que o turismo é negócio, o turismo é business. Sim. Né? E a cultura, além dela também ser um negócio, até foi uma das bandeiras que eu mais levantei como secretário da cultura, foi a da economia criativa, né? Mas ela também envolve muita paixão de quem faz, porque é difícil viver de cultura, Sim. assim como também pode ser difícil viver de turismo. Mas eu acho que em tamanho, em proporção, são duas atividades equivalentes e que geram a mesma potência, inclusive para o Brasil, né? Hoje a atividade do turismo, aí se a gente for falar em relevância, né, dados do último Pan-Rotas agora, ela já tem 6% do PIB nacional, então ela inclusive proporcionalmente passaria a atividade do agronegócio, né? Então é uma atividade super pujante, Sim. só que também precisa de um cuidado muito grande, né, Luia? O turismo precisa de cuidado para que não se torne uma coisa que vai desgastar a comunidade, enfim. Eu acho que Gramado tomou muito esse cuidado ao longo do tempo. Mas cultura é alicerce. Até te fala aí, vou dar a minha opinião, né? Que a gente sempre comenta o seguinte, que a cultura vive sem o turismo não vive sem a cultura. É isso aí, essa é a frase. Mais ou menos, e é nessa linha mesmo, né? Isso aí, e nós tivemos aqui no passado a FEARTE, que foi importantíssima, né? Foi um evento, até eu tive felicidade de participar como executivo em algumas delas, foi super importante para o desenvolvimento aqui, né? Mas de qualquer forma, uma anda ao lado da outra. Perfeito, né? perfeito. E então, Ricardinho, tu agora assumiu a Secretaria de Turismo no ano passado e pegou, né, infelizmente, por um lado, por outro lado, a gente acaba também aprendendo muito, né? Pegou exatamente no período que nós tivemos todos esses problemas climáticos. Né? Então, queria que tu contasse um pouco de como aconteceu a movimentação para que Gramado conseguisse manter a sua atividade econômica, que é o turismo, de que forma, assim, em termos de comunicação, relação com o setor, com as relações com governos, relações com comitê de crise, enfim, como é que foi esse trabalho? Porque ele muitas vezes não aparece. Sim. É um trabalho que não aparece, até também tu não faz isso para aparecer, tu faz, quem está lá faz esse trabalho porque é uma responsabilidade que nós temos de conseguir voltar o mais rápido possível à retomada dos Isso negócios. mesmo. Né? Como é que foi esse trabalho, assim, pudesse ilustrar e passar para o nosso pessoal aí? Foi isso mesmo, eu entrei substituindo comecei com a responsabilidade alta, né? Substituindo o nosso vice-prefeito Luia na gestão. Isso aí. E foi isso, um mês depois vieram as enchentes, né? Então, foi trocar o pneu com o carro andando, ou, enfim, aprender a nadar no maremoto, né? Então, a gente não tinha outra opção, Luia, a não ser envolver o maior número de pessoas com inteligência suficiente de negócio, do turismo, entendimento do turismo, no processo, né, das coisas. Então, imagina eu entrando numa gestão de turismo, que já seria uma responsabilidade super grande, numa cidade como Gramado, né? E ainda que inicialmente era provisoriamente, enfim. E aí acontece o que acontece, e eu sabendo, Luia, que tanto tu quanto o Nestor tinham milhões de coisas para resolver na cidade, né? Porque a cidade precisava da atenção integral de vocês em vários aspectos. Então, o que vamos fazer? Vamos se abraçar em pessoas que têm expertise, que estão dispostas a ajudar. Acho que Gramado se construiu a partir disso, né? Da interlocução e da construção entre o poder público e o privado. E disse, vou reunir o maior número de cabeças pensantes e brilhantes nessa cidade para que a gente possa pensar em soluções coletivas. E, na verdade, eu até demorei um pouco para entender isso, porque eu quis chegar com soluções para esse grupo. Então eu comecei a fazer estudos de como que cidades turísticas do mundo inteiro se comportaram em momentos como esse, ou parecidos com esse, e fui construindo passo a passo e fiz um planinho, assim, vamos fazer isso, isso e isso, e chamei uma reunião com pessoas que eu considerei que eram estratégicas, né? E aí nós, durante a primeira reunião, apresentei qual que era a minha ideia, e na época o Felipe Pessim disse o seguinte:
cara, muito bom, acho que tá super legal, eu concordo que a gente tem que fazer isso, mas eu queria fazer uma sugestão. Vamos também trabalhar outras 2 esferas de governança, vamos criar outros 2 eixos, porque eu foquei muito na comunicação, que é muito a minha área, né? Mas vamos também trabalhar uma articulação de infraestrutura, de fomento, enfim. E todo mundo gostou muito dessa ideia, esse grupo que estava lá, e assim nós consolidamos, né, o que a gente chamou de comitê de retomada socioeconômica. Porque enquanto a gente sabia que as coisas na cidade precisavam de atenção, as famílias precisavam de atenção, a gente sabia que no momento que o turismo pudesse voltar, ele tinha que voltar. Sim. Que não tinha como a gente reestruturar a cidade. Ele é fundamental exatamente para manter os empregos, gerar a receita que o município ia precisar para reinvestir na cidade. Então eu acho, Luia, que toda essa construção, assim, poxa, com pessoas incríveis que estão aí, vivem Gramado, que talvez ajudaram a construir Gramado, né? Mesmo que muitas cabeças mais jovens, mas que participaram disso tudo. Então, acho que isso foi fundamental. A construção desse grupo, que agora acabamos de ganhar um prêmio internacional, né? Na Feira Internacional de Destinos Inteligentes, no DTI, que a gente chama, que são Destinos Turísticos Inteligentes. Na categoria Governança, nós fomos premiados exatamente com essa articulação, porque a governança é isso, né, Luia? É tu identificar que existe um problema e envolver a participação popular para tentar resolver esse problema, né? Seja o privado, seja a sociedade civil, seja, enfim, tu criar essa estruturação, e foi o que nós fizemos. E aí, bom, acho que tivemos um bom resultado, é claro que talvez pudéssemos ter um pouco mais. Me lembro também que talvez, em algum determinado momento eu pensei, ok, tá todo mundo falando de enchente, de chuva, etc, mas a atividade do turismo é a nossa atividade. Então alguém vai ter que colocar a cara e vai ter que dizer, venham para Gramado. E não podia ser nem o prefeito, nem o vice naquela ocasião que estava cuidando das pessoas. Então eu disse, quer saber, depois vou excluir minhas redes sociais, mas vou fazer esse vídeo, porque eu sabia, ao mesmo tempo, que eu seria atacado por pessoas que diriam, pô, tem gente lá embaixo d'água, vocês estão se preocupando com o turismo. Mesmo que a gente saiba da importância que tem. Então a gente entende isso, mas muita gente que está de fora não entende. Acha que o turismo é futilidade. Não, é a nossa vida, é o nosso negócio. Então naquela ocasião, Luia, a gente fez das tripas coração. Se não tivesse a equipe que tem na Secretaria de Turismo, não teria acontecido. Uma excelente equipe. É uma equipe sensacional, assim, poxa, foi, assim, crucial para isso tudo. E assim, Ricardinho, nosso tempo está correndo aqui. Sim, eu falo bastante. Não que é nada, rapaz. A pergunta, assim, algumas ações, de novo, dentro daquele princípio que as pessoas não sabem, por exemplo, aquele grupo que foi para o Paraná, tu já falou de comunicação, algumas coisas. Então, assim, pudesse resumir algumas coisas assim, práticas que foram feitas. Claro, esse trabalho, questão de aeroporto, mas isso até demorou um pouco mais, mas que deu um retorno. Coisas tangíveis, né? Essa questão de trazer o pessoal mais próximo para cá, para visitar e tal. Nós focamos, né, Luia? Nós temos, então, um plano de ação bastante robusto, que envolvia principalmente a comunicação, mas também várias ações. Então, nós readequamos a estratégia da Secretaria, conseguimos fazer uma parceria muito forte com o Sinditur, fizemos um repasse financeiro para o Sinditur operacionalizar um plano de comunicação de resgate ou de reputação para o destino, porque a gente precisava recuperar a confiança das pessoas no destino. Esse plano contou com a contratação de uma gestora de reputação, uma empresa que hoje presta assessoria e consultoria de reputação para Gramado, né? Então, inclusive depois usamos no final do ano com a situação do acidente aéreo, também precisamos acionar isso, né? Fizemos uma campanha publicitária que rodou principalmente nas praças da região sul do país e também Mercosul, Uruguai e Argentina principalmente, porque o nosso foco era trazer o turista de carro para cá, o turista que vinha pelas vias terrestres. Então, além de toda uma comunicação que investiu aí R$500 mil para isso, do município, do fundo de turismo e mais R$100 mil, aí somando tudo deu 1 milhão, da Visão, né, da entidade Visão, nós também fizemos esses roadshows, né? Nós colocamos o pessoal num ônibus e fomos 2 vezes, uma passando por 4 cidades de Santa Catarina, né? Isso foi com o Contour Hortências, foi liderado pelo Contour Hortências, e nós fomos lá, fizemos essa peregrinação, aí foi uma jornada, porque cada dia era num lugar diferente, né? E depois a mesma jornada, aí sim financiada pela Secretaria de Turismo de Gramado, para o Paraná, tentando buscar esse fluxo turístico do Paraná. Deu muito certo, porque Santa Catarina passou a ser o segundo destino com maior emissão para Gramado, substituiu São Paulo, né? E depois disso, também a gente viu essa movimentação no Uruguai e na Argentina. Também fizemos, Luia, logo em seguida, atividades na Argentina, né? Porque nós sabíamos que nós não podíamos defender só daquele período, a gente tinha que plantar a semente. Então fizemos workshops na Argentina, fizemos workshops no Paraguai, participamos de eventos no Uruguai, na Argentina também, para tentar colher o fruto nesse final de ano, e a gente viu o resultado, né, Lu? Então, a gente considera que o trabalho cumpriu o seu objetivo, foi muita coisa que foi feita, coisas que
como tu disse, não são protagonistas, Sim. mas elas vão gerando esse gerando, fluxo, né? Vão Isso trabalhando isso, assim. Ricardinho, agora, ultimamente, os últimos meses aqui, últimos dias, Gramado recebeu algumas premiações. Eu tenho uma que eu considero uma das maiores que nós recebemos até hoje, que é o segundo destino turístico da América do Sul, pela TripAdvisor. Isso. Pelo tamanho da plataforma, pela dimensão, né? Eu estava falando com a diretora da TripAdvisor, que eles têm 45 milhões de maior plataforma de visualizações turismo diária a nível mundial. Então, importantíssimo. Teve essa DTI, que é o Destino Turístico Inteligente, em cima desse trabalho feito isso aí. O ano passado, e agora também aqui do Jornal do Comércio, que é o destino preferido dos gaúchos, turístico, que desde a primeira edição sempre Gramado ficou em primeiro lugar, continua. Então, dentro da tua concepção, isso aí demonstra o resultado de todo um trabalho, é uma imagem que nós temos que nos preocupar em manter e zelar por ela e melhorar ainda. Como é que só um comentário rapidinho sobre esses 3 prêmios aí. Não, perfeito, Lê. Na verdade, quando a gente sai de Gramado, o gramadense é muito crítico, né? Então a gente sempre fica, porque o gramado isso, gramado aquilo, tem que melhorar aqui. Ele é exigente, e de fato, eu acho que tem que ser assim. Isso nós aí não que chegamos, ajudou o Gramado a crescer. Exatamente, nós não chegamos onde chegamos por não sermos exigentes, né? Isso. Então a gente sempre tem que estar na vanguarda. Agora, quando a gente sai e vê outros destinos e outros lugares, a gente vê a nossa excelência. Quando a gente volta para cá, a gente vê, putz, essa cidade é incrível, sabe? E tá aí, as provas estão aí, né? Num ano de calamidade, Lê, como tu bem falou, inclusive ontem no evento, num ano de calamidade, nós somos eleitos o segundo destino da América do Sul. Aí. E assim, para as pessoas saberem como é que funciona, é baseado na quantidade e qualidade dos comentários da plataforma. Então, são não é uma votação, os usuários comentam e votam o ano inteiro. 10% dos comentários da rede, eles pegam os municípios citados positivamente no 10%, imagina o número disso aí, né? É isso aí. E, Ricardinho, chegando já ao final, eu sempre normalmente pergunto qual é a mensagem que deixa para a população, mas junto com a mensagem perguntar assim, o secretário de Turismo em Gramado, qual é, vamos dizer assim, a tua ideia, tua visão do ano de 2025 para Gramado? Vamos falar a partir de abril, que é segunda-feira, terça. Como é que vai ser o ano? Como é que está sentindo isso junto aos operadores de turismo, enfim, junto ao trade? Bom, primeiro que a Páscoa vai ser excelente, nós vamos ter uma grande Páscoa, né? Eu acho que, além do chocolate, nosso produto, né? Todo o trabalho da Gramado Tour para desenvolver o evento, da prefeitura, enfim, a Páscoa vai ser excelente, isso já tá dito, assim como o inverno também vai ser excelente, né? Então, é claro, Luiz, que a gente tem sentido uma dificuldade, por quê? Porque esse tempo que nós ficamos fora do mercado das enchentes, ele não ficou... Ele foi substituído, muita gente substituiu o destino Gramado. Então, viagens que estariam sendo marcadas para Gramado para esse ano foram jogadas para outros lugares. Então, as operadoras, as agências, elas mudaram o destino. Então, a gente precisa agora fazer um trabalho de reconquistar este mercado, que é onde a gente está muito forte agora, para poder fazer com que a cidade siga sendo tão movimentada quanto precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza, Luia, que a movimentação deste ano, ela vai ser a movimentação padrão de Gramado, acima de 8 milhões de visitantes de visita única. Então, eu tenho certeza que a gente vai recuperar um cenário de normalidade. Isso é concreto e certo, né? E, ao mesmo tempo, a gente também vai trabalhar muito para qualificar ainda mais o nosso público, para aumentar a estadia média das pessoas em Gramado. A gente sabe que tem muita oferta no município e precisa que as pessoas permaneçam mais tempo aqui. Então, a nossa estratégia é essa, além de trabalhar o rebranding da cidade e que a gente possa fazer com que a cidade se reconecte mais uma vez com a sua autenticidade, com aquilo que fez ela chegar até aqui. Então, esse é o nosso grande objetivo como Secretaria de Turismo e tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir ele com excelência. Meu Ricardinho, muito obrigado aí, a gente fica feliz em poder conversar contigo, começar um novo momento no nosso programa também, trazendo o pessoal um pouco mais jovem, porque eu não posso falar que os que vieram aqui eram muito velhos, então um pouco menos mais experiente eu sou do que eles. Queria te agradecer, Ricardinho, agradecer também aos nossos patrocinadores, a Golden Lagueto e a Claro, aqui sempre lembrando que a Claro tem uma grande promoção, assinando banda larga de 350 mega, você leva 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses, isso é muito importante.
vá até a loja Claro na Rua São Pedro 514. Claro, você merece um novo. Também lembrando que é sempre importante consultar as condições de aquisição. Aproveitar, então, para agradecer a todos que nos acompanharam, convidar todos a participarem a partir de amanhã do nossa Páscoa em Gramado, que é um grande evento. Também temos um grande evento esportivo que vai iniciar a partir de segunda-feira, que é de futebol amador, é a maior competição a nível de Brasil e é a empresa que é hoje a maior organizadora de eventos de futebol amador a nível mundial. Vai acontecer na Vila Olímpica também. Isso. Então, deixar esse convite a todos, desejar uma boa noite e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro, você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.